Bom dia, meus amores, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Alegria estar aqui, irmãos. Alegria. Estava com saudades, irmãos. Estou com saudades de vocês. Meus amores, eu queria pedir uma coisa para vocês. Irmãs, a gente vai ter o nosso encontro de homens dia 20 e irmãs, então eu queria que vocês viessem e trouxessem os maridos. É que assim, ó, irmãs, vocês são maravilhosas, irmãs, eu vou dizer uma coisa, vocês são acima da média. E nós também somos, nós também somos. Mas eu queria que você chamasse o seu marido para estar aqui, tá bom? Não dissesse assim, amor, vai. Não, irmãs, eu queria que você fizesse a inscrição do seu marido. E só desse para ele a lancheirinha dele, irmãos, tudo certinho e vai para o encontro de homens. E manda para o encontro, irmãos, tá bom? Não pergunte se ele quer, porque o marido é um sarro, irmãos. Ele prefere estar com você e em casa. Então, mas eu queria que você preparasse tudo, pão com mortandela, lancheirinha, tudo certinho, irmãos, e mandasse ele. Então faça a sua inscrição, manda no zap da pastora Lu, tá bom, amor? Em nome de Jesus. Irmãs, vocês tiveram 170 inscrições no encontro de mulheres. Então assim, ó, dia 20, homens, no nosso encontro, a gente vai procurar fazer uma coisa bem gostosa. Vai ter Bíblia, vai ter um futebol. Se você não joga futebol, não tem problema, dá para tirar sarro de quem joga, não tem problema nenhum. A gente vai ter tempo gostoso, a gente vai almoçar junto, tá bom? Então a gente vai passar nesse sábado das 3 da tarde. Não vamos almoçar junto, né, irmão? Mas vamos fazer uma carninha, um pão. Não, pão com linguiça não, né, Pri? A Pri que tira sarro, é sempre pão de linguiça, né? Mas vai ser das 3 da tarde, umas 8 da noite. Nesse intervalo aí da tarde, do início da noite, a gente não vai demorar muito, mas esse período todo a gente vai ter comunhão, a gente vai comer e também a gente vai conversar um pouquinho sobre as escrituras e ter um tempo nosso junto. Isso é precioso. Irmãos amados, as mulheres têm tido um tempo precioso e eu queria, junto com os pastores, ter um tempo precioso com você, mas eu preciso que você vá, tá bom? Irmãos, e como pastor eu vou dizer uma coisa para vocês, como é gostoso estar com os irmãos, mas é uma mistura. É uma alegria por aquele que está ali e uma dorzinha por aquele que não está. Então que você possa estar em nome de Jesus e a gente possa fazer uma coisa bem gostosa juntos. Tá bem, meus amores? Vamos ler a Bíblia? Quero que você então abra no Evangelho de Mateus, capítulo número 5. O pastor Dirceu me deu instrução para falar sobre as bem-aventuranças. Então, eu gostaria de repartir isso com você em nome de Jesus. Portanto, eu gostaria de ler então Mateus capítulo número 5, verso número 1 ao verso número 12. Em nome de Jesus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
há um propósito da liderança da igreja, meus amores, e falar sobre isso com toda a comunidade. Nós estamos na conferência, meus amores, do Reino de Deus. E já há 3 semanas, há 3 domingos que o pastor Dirceu tem repartido conosco sobre a teoria do Reino de Deus. Que o Reino de Deus é o governo de Deus, é a vontade de Deus sendo feita na terra. Embora Deus seja absoluto, como ele bem nessas 3 pregações leu o livro de Salmos, embora Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda a vontade dele não é feita em todos os milímetros quadrados dessa terra. No Mocó a vontade de Deus não é feita, no prostíbulo a vontade de Deus não é feita. Há em muitos lugares nessa terra que a vontade de Deus ainda não é feita e é estabelecida. Então, embora ele seja soberano, a vontade dele é feita em alguns lugares dessa terra. E a vontade dele será plena um dia, quando ele voltar, irmãos, e estabelecer o seu reino, o chamado reino milenário, um reino de 1000 anos, aonde ele vai reinar e governar sobre toda a terra da cidade de Jerusalém. E como pode Cristo reinar e governar de Jerusalém, como diz o livro de Apocalipse? Ele vai dar outros tronos para os seus filhos, para que reinem com ele. Então, no reino milenar de Cristo, aonde a vontade de Deus vai ser plena em cada milímetro quadrado, meus amores, todos irão para Jerusalém para aprender como com Cristo. E aqueles que morrerem em Cristo terão um corpo glorificado, irmãos. Ressuscitarão dentre os mortos, os que não morreram serão transformados, e nós governaremos com Cristo. Porque ele nos fez, como o pastor Dirceu muito bem disse, domingo retrasado, reinos e sacerdote. E o pastor Dirceu passou dizendo, meus amores, nessas 3 semanas, a gente já sabe qual é o fim. Então a gente precisa trazer esse fim para agora, para o nosso dia a dia. Se a gente já sabe qual que é o propósito e a vontade de Deus, que é a sua vontade estabelecida, que é ele morar e habitar entre os homens, a gente precisa trazer esse fim para hoje. É assim que a gente vive a vontade de Deus, é assim que a gente busca esse reino. Ele é sim oração, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, mas existe uma forma de buscar esse reino. E de que a sua vontade seja feita e estabelecida no nosso casamento, família, em Colombo, em cada milímetro quadrado que a gente está inserido. Como bem o pastor Dirceu disse domingo passado, aonde você está, seja como o fermento que leveda a massa. Mas a partir de hoje, começa nessa conferência do Reino de Deus, começa um outro aspecto importante. Não apenas de teórico, não apenas o que é o reino, para que a gente então tenha entendimento. Algo cognitivo, que a gente entende, compreende e começa a buscar essas coisas. Mas agora a gente vai falar sobre essa parte do Reino de Deus que é dentro de nós. Então, se o reino de Deus é a vontade de Deus, é o governo de Deus em cada milímetro quadrado dessa terra, primeiro começa dentro dos filhos de Deus. Primeiro esse governo, essa vontade de Deus começa no nosso coração, começa na nossa vida. Vai muito mais além do que começar no cônjuge. Amor, você tem que mudar. Não, começa em nós, dentro de nós. Então, a partir de hoje, irmãos, 3 domingos, se não me engano, a gente vai falar sobre esse reino que é dentro. E para isso a gente vai estudar o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. E por isso que no Joade, aquele complexo do lado esquerdo aqui, irmãos meu, direito seu, é o pavilhão 567, porque tem a ver com Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, a constituição do reino de Deus, que é dentro de nós. Então é isso que eu queria repartir com vocês, meus amores, em nome de Jesus. É esse reino, é essa vontade de Deus estabelecida, mas que começa interiormente, para depois ser exteriormente. Começa dentro, para que depois seja fora. E eu quero começar dizendo, irmãos, algumas coisas. Quando viu a multidão, diz o verso número 1, Jesus subiu ao monte, irmãos. Por isso o Sermão da Montanha, ele subiu ao monte para falar. Era nesse lugar, irmãos, que ele falava. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram.
Para você ler o Sermão da Montanha, irmãos, você vai precisar ler Mateus capítulo número 5, 6 e 7 e Lucas capítulo número 6. E a primeira coisa que eu quero abordar aqui, irmãos, é que os discípulos se aproximam. Está aqui em Mateus 5:1, os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que largaram tudo e decidiram seguir a Jesus, se aproximam. Isso aqui é durante o dia, irmãos, não é às 20 horas, não é depois do expediente. Quando Jesus aqui sobe o monte e alguém os acompanha, meus amores, não é depois do serviço. Aqueles que decidiram por Jesus Cristo, meus amores, abandonaram, deixaram tudo para o segui-lo, para saber mais dele, para ouvir o que ele tem a dizer. O versículo número 1 diz que os discípulos se aproximam. E se a gente ver, marque lá na Bíblia, irmãos, Lucas capítulo número 6, é também esse discípulo, irmãos, de Paulo, ele está também descrevendo sobre o Sermão da Montanha. Lucas 6, verso 17. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda... Olha quem estava seguindo Jesus nesse momento do sermão, irmãos. Moradores da Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Lendo esse texto, a gente precisa entender que não é isso aqui, essa instrução, essa constituição do reino de Deus, irmãos. Essa vontade de Deus é ensinada aos seus discípulos, irmãos. Não é no começo do ministério de Jesus, aqui já diversas pessoas de diversos lugares estão agora seguindo Ele. Se é assim que eu posso dizer, Cristo já é conhecido, Ele já tem uma fama, já foi manifestado o seu poder. E olha o que diz o verso número 17. Essas pessoas que o seguem, da Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então essa é a primeira coisa que eu quero extrair aqui, irmãos, para nós, sobre esse reino que começa dentro. No Lucas capítulo número 6, verso número 17, diz que uma multidão o segue. E a multidão está preocupada com aquilo que Jesus Cristo pode fazer por eles. Há uma diferença entre discípulos e multidão. Lucas capítulo número 6, verso número 17 diz que a multidão, e 18 e 19 diz que a multidão está preocupada porque a multidão está doente, porque a multidão tem uma necessidade, porque a multidão é oprimida por demônios. A multidão vai até Jesus porque quer que Deus faça algo por eles. E essa é uma característica da multidão, meus amores. Buscam, vão a Jesus Cristo, mas por algo que desejam que Deus faça na vida deles. Querem tocar em Jesus, mas não para ser parecido com Ele, para que saia dele poder e virtude e resolvam suas situações. Os discípulos não são assim. Os discípulos se aproximam. A multidão quer algo, mas os discípulos se aproximam. Sobre Jesus Cristo, o que você está procurando? Quando você vem para a igreja, o que você está procurando? Quando você lê a Bíblia, qual é o teu desejo? Quando você passa uma madrugada orando, qual é a sua motivação? Há uma diferença entre os discípulos e entre a multidão, meus amores. Há alguns que já perceberam que ele não é uma pessoa comum, só pode ter vindo da parte de Deus, mas há outros que já perceberam o reino. Um rei que se fez carne e trouxe junto com ele seu reino. Quem somos nós, meus amores, em tudo isso?
Há muitos que olham para Jesus Cristo e que Ele morreu por nós na cruz e está tudo resolvido e acham que nada mais precisa ser feito. Isso é graça barata. Jesus já morreu por nós. Mas há algo necessário que eu e você devemos fazer. E talvez você pergunte, pastor, o que é? O Sermão da Montanha vai falar sobre isso. As bem-aventuranças vão ser explicitamente claras acerca disso. Talvez você pergunte, por que as bem-aventuranças? Porque Deus quer a minha felicidade? Claro que quer, como um pai amoroso. Mas o propósito de Deus, do reino dele, ser feito sua vontade, começando dentro de nós, irmãos, é um motivo só. É o que diz o verso número 16 do capítulo 5 de Mateus. Talvez se pergunte, Nel, por que as bem-aventuranças? Para que o verso 16 aconteça. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Deus está nos chamando para uma constituição do seu reino. Deus está nos chamando para uma ética do seu reino, para valores do seu reino, que não tem nada a ver com os valores do mundo. Deus está chamando para que o nosso caráter seja transformado, para que haja uma metanoia, uma mudança da nossa forma de pensar. Nós vivíamos no mundo, como o pastor Dirceu bem disse nessas 3 últimas semanas, filhos da desobediência, guiados pelos pensamentos do príncipe do mundo, que é o diabo, e dos seus valores. Mas batemos de frente com o Evangelho, com a cruz de Cristo e com Ele, e nós perdemos. Nós batemos de frente, eu e você batemos de frente com Jesus e perdemos. Ele venceu. Porque eu e você reconhecemos, é verdade, Senhor, somos pecadores e carentes de um Salvador. Eu me arrependo da vida que tenho vivido, eu quero você. Ah, irmãos, é para a glória dele que nós precisamos viver. É para a glória dele, e glória significa esse conjunto de perfeições de Deus, você entende? A gente precisa viver de tal forma que as pessoas vejam esse conjunto das perfeições de Deus. Você entende o que é obra social? É aquele que está totalmente triste porque não tem nada, e de alguma forma a gente chega com alguma coisa e com dignidade. Então a alegria dentro do coração dessas pessoas, e elas cantam para Deus, choram para Deus. Ah, irmãos, um pastor, irmãos, comeu bastante quando saiu num restaurante. Sabe quando a gente come só comida boa, irmãos, e comeu muito? E quando a gente passa do limite é fogo, né, irmãos? Parece Delieno daí, né, irmãos? E Coca-Cola. Então, irmãos, mas esse pastor comeu muito. Mas eles seguiram o caminho da viagem ainda muitos quilômetros para chegar no destino. E ele disse para o motorista: pare, quando você vê um lugar de pamonha, pare, eu quero comer pamonha. O motorista disse assim: pastor do céu, ô loiro, pastor, você viu o que você comeu? E ainda você quer comer pamonha? Justamente pamonha. Pare, eu quero comer pamonha. Estou com uma vontade de comer pamonha. Onde você vê? E eles andaram 5, 10, 15, 20 quilômetros e não tinham encontrado nenhum lugar de pamonha, irmãos, para vender. Mas então eles viram uma lojinha de pamonha, uma quitanda de pamonha na beira da estrada. E aí de alguma forma eles pararam. Ele saiu, você tem certeza? Tenho. Ele saiu acelerado, irmãos, para comprar pamonha. E ele pediu pamonha, irmãos, e ele pegou a pamonha, ele pagou a pamonha. Então quando ele pegou a pamonha na mão, aquele desejo ardente de comer pamonha acabou. E quando ele perdeu aquela vontade de comer pamonha, meus amores, ele pensou: opa,
Alguma coisa espiritual está acontecendo, porque eu estava com um desejo de comer pamonha e agora eu peguei ela na minha mão e não estou mais com esse desejo todo. Deus, o que você quer? E ele descendo do carro, meus amores, um rapaz no poste encarou ele, ficou filmando ele, irmãos. E quando um homem filma outro, a gente sabe como é que é, né, irmãos? Às vezes parte da nossa natureza ainda está em processo de conversão, irmãos, de santificação, e a gente olha irmãos, é fogo, irmãos. Um homem ficar olhando para o outro fixamente, irmãos, a gente já olha, eu ia falar outra palavra, irmão, mas vou escolher essa, estou sujo. E ele entrou assim, irmãos, na loja de pamonha, irmãos, e pediu a pamonha. E quando aquele desejo de pamonha, quando ele pegou a pamonha, cessou, irmãos. O Espírito Santo disse para ele, eu vou mudar, porque às vezes a gente fala, o Espírito Santo disse a ele, a gente não entende. E tem muitos irmãos que têm ouvido o Espírito Santo e não compreendem que é ele, porque a gente fala, tem ouvido o Espírito Santo. Um pensamento veio na sua mente: volta até ele lá, aquele senhor do poste, e dá a pamonha para ele. Capaz, eu fiz assim, como é que eu vou agora levar algo para ele? Eu estufei o peito, pombo, como que agora eu vou levar a pamonha? Vai, leva a pamonha para ele. Pergunta para ele, você quer pamonha? Veio o pensamento na mente dele, e ele, irmãos, fez. E ele chegou lá, e aquele homem disse, você quer pamonha? E aquele homem com a mão no poste diz, o quê? O que você disse? Você quer pamonha? E aí aquele homem disse, eu estou aqui há 1 hora. Eu servia Jesus Cristo, mas me desviei. E vim aqui na beira da estrada, disposto a me jogar na frente de um caminhão. E estou aqui há 1 hora. Deus, se você se importa com a minha vida, que alguém venha aqui me oferecer pamonha, senão eu vou me jogar na frente de um caminhão. Luciano Subirá é o nome desse pastor. Irmãos, você entende? Você entende o que é a vontade de Deus em cada milímetro quadrado dessa terra? Você entende como esse reino começa dentro de nós? Senão como nós vamos entender o que Deus quer? Mesmo indo para um destino. Você entende que é para a glória de Deus? Você entende que Deus ama as pessoas? Você entende que Ele ouve todas as orações? Você entende que Deus olha onde o cara está no mapa, escuta as suas orações e diz, tem um filho meu a 50 quilômetros. Você entende o poder desse Deus? Você entende que é para a glória dEle? Mas quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? É só olhar para a nossa vida, é só olhar como a gente gasta dinheiro, como a gente gasta o tempo, os nossos desejos, nosso coração. Nós somos multidões ou nós somos os discípulos? Nós queremos as coisas de Deus ou nós queremos Ele, a aproximação, ser como Ele? Nós estamos dispostos a largar tudo, irmãos. Estavam ali pessoas que decidiram largar tudo e conseguiram fazer o que outros não conseguiram. Fique em pé, por favor. Quero que você fale com Deus sobre isso, sobre ser discípulo ou sobre ser multidão. Mas eu quero que você fale honestamente. Senhor Jesus. Derrama, Senhor, nesse tempo. Eis-nos aqui.
se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com nada. Felizes os pobres de espírito, pois dele é o reino do céu. Esses versículos vão falar sobre bem-aventurança, sobre felicidade. E eu quero dizer uma coisa para você, meus amores, em nome de Jesus. O mundo não viveu o reino de Deus ainda porque não conseguiu enxergar. O mundo não compreende o reino de Deus porque não conseguiu ver. Porque não há interesse por Jesus Cristo, porque eles vivem nas trevas da incredulidade. Ai, irmãos, eles estão indo diretamente para o inferno e nem no inferno acreditam. E como que o mundo fica feliz? É com elogio, é com poder, é com dinheiro, é com fama. Para eles ficarem felizes, eles vão na sexta-feira, eles convidam seus amigos que eles amam, que eles gostam, vão beber um pouco. Porque bebendo um pouco de cerveja eles vão ficar felizes. Há outros que estão tristes ficam, que sentam e ligam um filme com um potão de doce de leite, de brigadeiro ou sorvete para ter felicidade. Há outros que vão para o shopping e voltam cheios de sacolas para gerar dentro da sua alma uma alegria. Nós não somos assim. Você entende que os membros desse reino, os filhos de Deus, não precisam de dinheiro para se sentir seguros. Não precisam ir para o shopping e voltar cheio de bolsa para se sentir feliz. Não precisam ser aceitos para se sentirem amados. Você entende? Você entende o que é bem-aventurança? É uma felicidade que não depende de sacola, de calças e roupas. É uma felicidade que não depende de comer um pote de sorvete e assistir um filme gostoso e se alegrar porque o filme é bom. A nossa felicidade vem de dentro, porque nós encontramos uma pérola de grande valor, um tesouro escondido. É a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança não depende da situação. É como aquele tio que empurrava carrinho de ecologia que o Dirceu encontra na rua. Membro do reino, você não é feliz porque tem dinheiro na conta. Membro do reino de Deus, você não é feliz porque essa semana foi comprar alguma coisa no shopping. Membro do reino, você não é feliz porque está procurando um filme bom no Netflix e encontrou. Você é feliz porque percebeu que comparado a Jesus, tudo mais perdeu valor. Enferrujou, tornou obsoleto, porque você realmente encontrou algo precioso. E é dele e nele que brota a tua alegria e a tua felicidade. É por isso que ele nos chama essas coisas dificílimas aos homens, mas não a nós. Ao mundo, mas não a nós, porque nós nascemos de novo. As escamas já saíram dos nossos olhos.
O Espírito Santo flui de dentro de nós como rios de águas vivas. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então quando nós olhamos essas coisas, não são impossíveis como um ateu vê. Mas quando nós lemos: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando a gente olha para essas coisas, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos não porque fazem algum delito contra a lei, mas por causa da justiça, por causa de Jesus. Dos tais é o reino dos céus. Essa é a constituição do reino. Não basta dizermos que somos cristãos, meus amores. Nós precisamos mudar nossa forma de viver e de pensar. A gente precisa pensar nessas coisas. Pobre de espírito. O próprio Lucas capítulo 6 não fala nem em espírito, ela fala pobre. Bem-aventurados os pobres, diz Lucas em capítulo 6. Mateus diz no capítulo 5, pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que não colocam a sua alegria nas coisas do mundo, em ter, mas colocam a sua satisfação no Rei do reino. Não é que a gente precisa ser pobre, meus amores. A filha do Dr. Shed, irmãos, em São Paulo, na Praça da Sé, desceu lá um dia desses, irmãos. Eu ouvia ele falando. E lá na Praça da Sé havia mais de 20 jovens que cheirava cola, viciados naquilo, e uma droga barata, viciados em cheirar cola. E aí a polícia chegou com algumas viaturas, pastora Brenda, e agitou aqueles 20 jovens que estavam cheirando cola Cidinha. Eles ficaram então um do lado do outro, reuniram tudo aquilo que eles tinham, e sabe o que a polícia fez, Cássio? Botou fogo em tudo aquilo que aqueles jovens tinham, nos trapos molhados de cola, nos colchões que tinham, nas suas coisas guardadas em sacos de lixo. A polícia botou fogo em tudo. E por que a polícia botou fogo em tudo aquilo que era daqueles 20 moradores, debaixo daquele viaduto, dependentes de droga, cheirando cola? Porque a polícia considerou que tudo aquilo que aquelas pessoas tinham não valia nada. Porque se a polícia tivesse talvez encontrado alguma coisa de valor, talvez tivesse guardado, talvez tivesse disso, tá, isso aqui é seu, guarde. Mas colocaram fogo em tudo aquilo, porque os policiais consideraram que tudo aquilo não valia nada. Entendo que é ser pobre de espírito diante desse rei. Tudo que nós temos é digno de fogo. Estou na igreja já faz 30 anos e eu fico pensando tantas coisas que já fiz, eu não me lembro da maioria delas. Meus amores, há quanto tempo no ministério, quantas coisas você já angariou? Você já é um obreiro, você já é um pastor, você é um líder de ministério, um líder de célula. Quanto fogo de Deus, quantas experiências, mas saiba de uma coisa: junte tudo que nós temos. Junte e bote aqui no centro tudo aquilo que já fizemos, motivados pelo amor a Ele. A nossa justiça não vale nada. A Bíblia diz que é trapo de imundícia. Bem-aventurados aqueles que reconhecem isso, que são pobres, que tudo que tem não vale nada, se não é Deus na nossa vida.
Ah, se não é Ele na nossa vida, irmãos. E essa compreensão que a gente não tem nada, mesmo que trabalhe tanto, mesmo que aos olhos do homem, do mundo tenha alguma coisa, mas aos olhos de Deus a gente compreende, meu Deus, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te surpreender. Eu não tenho nada para trocar com você, algo que você queira. Irmãos, quando a gente reconhece a nossa pobreza espiritual, que sem Deus não há a menor possibilidade de perdão de pecados. Sem Deus não há a menor possibilidade de ser salvo. Ah, irmãos, bem-aventurados os que choram pelos pecados do mundo e choram pelos seus próprios pecados. Seremos consolados? Seremos, irmãos. Por quê? Porque Deus já nos justifica, mas um dia nos justificará completamente. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, que Ele... Irmão, você já leu isso no livro de Apocalipse? Que Ele enxugará dos olhos toda lágrima? A gente já pensa de tristeza, porque a gente perdeu alguém, e alguém teve câncer. Ah, irmãos, mas você tem ideia que talvez enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Nós nunca mais choraremos por causa do pecado. Você entende? Você entende que nós, meus amores, nunca mais choraremos por causa do pecado? E eu quero fazer uma pergunta aqui: quando foi a última vez que você chorou por causa dos pecados? Não que você pediu perdão, não que você chorou mesmo, que você molhou o chão, molhou tua roupa, se humilhando diante de Deus e pedindo perdão. Deus, eu sou um miserável. Quando foi a última vez que você gastou tempo nisso, não apenas pedindo perdão para ter um bom dia, ou para ter uma noite gostosa, mas quando foi a última vez que chorou por causa de injustiça, por causa das injustiças que a gente praticou, por causa dos pecados que nós cometemos? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildes, mansos, aqueles que abrem mão do seu direito. As mães fazem muito bem isso. Eu tenho percebido as mães, irmãos, nesses dias, é um sarro. Um pouco de tempo atrás, irmãos, olhando até pelo ombro aqui, eu consigo ver, irmãos, aquela época que o pai e a mãe se serviam primeiro no almoço. Mas, irmãos, aqui ficou um pouquinho atrás do ombro essa época, irmãos, agora a época é outra. E eu tenho visto a mansidão e a humildade das mães, irmãos, porque elas fazem o almoço dado. Os filhos se servem primeiro, elas têm o prazer de servir os netos. Depois escuta uma vozinha aqui do canto: amor, faz meu prato. E por último, elas sentam para comer. Os humildes são assim, irmãos. Os humildes têm o direito de se servir como os outros, ao mesmo tempo o primeiro, porque fiz, porque pagaram. As pessoas têm o direito de pegar um lugar gostoso perto do ar-condicionado quando fizer a inscrição para o congresso, mas os humildes não. Eu acho que eu vou deixar perto do ar-condicionado para os idosos, eu acho que vou deixar para quem sente mais calor. Nós temos o direito de nos servirmos primeiro, irmãos, mas os mansos, os humildes não. Uma característica dos humildes: eles abrem mão do direito que possuem. Eles abrem mão do direito de possuir. Num ônibus, num congresso, num almoço na igreja, talvez pegam o pior filézão, irmãos, cheio de gordura, mas são satisfeitos, irmãos, não pensando no pior que ficou para eles, mas no melhor do que ficou para os outros. Irmãos, o mundo não entende essas coisas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome é um instinto humano difícil de satisfazer. A gente tem fome várias vezes durante um único dia.
Você tem instinto de fome da justiça de Deus, da vontade de Deus, quantas vezes por dia? Depois que a gente vai embora do culto da manhã, meus amores, esse instinto de justiça vai embora. Até terça-feira no culto de oração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles sabem quão pobre de espírito que são, que eles olham o outro, irmãos, também como um pecador, como eles são. Eu quero pedir uma coisa a você: seja misericordioso. Sabe a dignidade e a honra que você possui sendo filho de Deus e andando pelo que é correto e certo aos olhos de Deus? Dê isso aos outros. Sente com aqueles que estão perdidos e o pecado deles é tão aflorado, e dê a eles a sua misericórdia, a sua honra e a sua dignidade. Permita ser visto com os pecadores, não para fazer o que eles fazem, mas para dar a eles a honra e a dignidade da tua presença como homem de Deus. E não se envergonhe disso. Quando vier na tua mente uma vergonha porque estar do lado de um pecador conversando, pense, seja misericordioso. Dê a ele, porque um dia, irmãos, alguém será misericordioso conosco, e ele vai também repartir conosco a sua honra e a sua dignidade, e a gente mesmo sendo miserável, ele vai dar a nós aquilo que é dele, e vai nos dizer: entra para o reino do teu Senhor, preparado para você antes da fundação do mundo. Irmãos, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que por nenhum mal se contaminam, e também o limpo de coração é aquele que não se suja, irmãos, com as coisas desse mundo. Mas o limpo de coração, irmãos, é aquele que também não permite que por qualquer mal o seu coração seja poluído, mas também não permite que por qualquer bem o seu coração também seja poluído. Os limpos de coração, pensa. Bem-aventurados os pacificadores, e aqueles que não apenas têm paz, irmãos, não apenas que possuem a paz agora com Deus, como diz Romanos capítulo 5, verso número 1, mas aqueles também que estabelecem a paz. Aqueles também que fazem a paz, não apenas têm, mas fazem a paz. Meus amores, pense nisso. Você entende? Bem-aventurados aqueles que são... E aí Deus chama de alguma forma esses seus discípulos, que estão ouvindo esse discurso, para algo ainda muito mais precioso e profundo, que é a perseguição. E perseguição por causa de justiça. Mas o que é isso, Nel? Pensa, aqueles que estão em Cristo, eles julgam diferente, eles agem diferente. Eles amam o que os outros odeiam. Eles dão enquanto os outros tiram. Os que entram e andam por esse reino, entendam uma coisa, são estranhos. São estranhos. Abre mão das coisas do mundo, porque percebe que o maior tesouro é Jesus, e estão com foco nele. São estranhíssimos. São tão estranhos porque choram. Irmãos, choram pelo que os outros não choram. São pessoas que querem justiça, não para si próprio, mas para os outros e para todo mundo. São pessoas que são perseguidas, mas não se vingam. São pessoas que são misericordiosas o tempo todo. Você entende que perseguidos por causa de justiça, é perseguido porque aqueles que entram por esse reino julgam e agem diferente. E porque somos assim, somos estranhos.
E porque somos assim, somos estranhos, e porque somos dessa forma, irmãos, estranhos aos olhos do mundo, a gente incomoda. E a gente incomoda porque o mundo não quer Jesus Cristo, o mundo não quer Deus, o mundo está em briga com Deus. E por estar em briga com Deus e eles desprezam a Deus, vão nos desprezar, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, os filhos de Deus na terra. Então não viva querendo a apreciação do mundo, porque o mundo vai nos perseguir. Portanto, meus amores, em nome de Jesus, esse reino que é a vontade de Deus em cada milímetro quadrado dessa terra, e que um dia na sua plenitude isso vai acontecer, irmãos, ele começa dentro de nós, começa aqui, ó. Começa a gente decorando, irmãos, essas coisas. Pastor tem que decorar, claro que tem que decorar. Se não decorar, irmãos, se não houver entendimento, como é que a gente vai buscar essas coisas? Irmão, o pastor Dirceu estava me dizendo que mudou a legislação de trânsito, que a multa agora parece que duplicou, agora está facílimo perder a carteira. Quem ficou sabendo disso, irmãos? Erga a mão. Quanta pouquinha gente, meu Deus do céu. E quando você sabe de uma coisa importante dessa, irmãos, o que você faz? Você vai ler. Como é que faz para perder? O que dobrou? Quanto que é a multa agora? Irmãos, se a gente é interessado em saber uma lei que muda, que a gente pode ser gravemente penalizado, irmãos, a gente não vamos saber a constituição do reino para viver essas coisas, mas pela própria força não é possível. A gente precisa da ação do Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Mas uma boa notícia para você: nós nascemos de novo, portanto o Espírito Santo mora e habita dentro de mim e de você. Persiga essas coisas. E eu termino dizendo, irmãos, abra lá em Lucas, capítulo 6, que é o Sermão da Montanha. Lucas, capítulo número 6. Verso número 24. É o final dessas bem-aventuranças falado por Lucas, mas Mateus não fala isso, então eu quero falar aqui. Lucas, capítulo 6, verso número 24. Mas ai de vós que sois ricos. Não tem problema de ter dinheiro, meus amores, escute isso. Deus não está fazendo aqui uma apologia à pobreza e rejeitando a riqueza, não é isso. Mas olha o que diz o versículo bíblico: mas ai de vós que sois ricos, por quê? Já recebestes a vossa consolação. O problema não é ter riqueza, meus amores, o problema é buscar na riqueza consolo, conforto, segurança. O problema não é ser rico, o problema é se sentir seguro porque é rico. O problema não é ter seguro de casa, de residencial. O problema é ir para a praia e ficar tranquilo: eu tenho seguro, qualquer coisa eu aciono. O problema não é ser rico, irmãos, e ter as coisas. O problema é encontrar nelas consolo, conforto, segurança. 25. Ai de vós que agora estáis satisfeitos. Olha que coisa, irmãos. Que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Aqui está falando como é o mundo. O mundo coloca sua confiança, seu consolo, seu conforto, sua segurança nas coisas. O mundo, entenda uma coisa, o mundo já está satisfeito. Mas os filhos de Deus são insatisfeitos por essência. Sempre mais de Deus. Ai de vós os que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Nada contra sorrir, meus amores, mas se a gente está rindo demais, irmãos, tem algum esquema. A gente deve estar com catarata espiritual, sei lá o que, irmãos, estrábico, não sei. Porque é só ver televisão, é só sair para a rua, irmãos, e ter motivo para chorar. E a gente precisa chorar mais, irmãos. Porque a gente precisa estar mais... Irmãos, até quando que a gente vai... é a vida do cara, ele escolheu isso.
cada um faz o que quer. Não, irmãos, nós não, nós somos os filhos do rei. Nós dizemos aos outros o que eles estão fazendo. Nós choramos por aquilo que eles estão fazendo. Esses dias, irmãos, eu estava me distraindo e tendo satisfação com isso, irmãos. Eu estava assistindo uns vídeos no YouTube, irmãos. Cada lixo, irmãos. E aí eu digitava ali: machão, valentão, que levava pior. Estou até rindo, né, irmãos? E aí, irmãos, tinha cada machão, irmãos, e valentão. Teve um que começou a judiar da esposa. Eu até chamei a Lu para ver, irmãos. E aí o policial chegou. E eu assistia os vídeos e fazia bem assim. Teve um, irmãos, que estava batendo num senhor, irmãos. E chegou o outro e deu um pé de orelha nele, irmãos. Ele desmaiou. E eu E o Espírito Santo. E um pensamento, irmãos, na minha mente: por que você está fazendo isso? Por que você está rindo com isso? Por que você está achando que ele merece muito mais? Eu estou vendo as mesmas coisas que você está vendo, mas eu não estou sentindo o que você sente. (26) Ai de vós quando todos vos elogiarem. O mundo é assim, irmãos. O mundo que quer ser reconhecido, o mundo que luta por poder e fama, meus amores. O mundo, irmãos, que quer elogio. Vamos ficar em pé? Ah, irmãos. Das 8 bem-aventuranças, 4 tem muito a ver entre nós e Deus, e 4 tem a ver com o próximo. Pacificadores tem a ver com o próximo. Misericordioso tem a ver com o próximo. Limpo de coração tem a ver com o próximo. Ser perseguido tem a ver com o próximo. Meus amores, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Às vezes a nossa casa, irmãos, está em pé de guerra porque está faltando humildade nossa diante de Deus. Às vezes o nosso casamento, irmãos, está em pé de guerra, irmãos, porque está faltando um pouco de humildade nossa diante de Deus. Às vezes, irmãos, aqui na igreja, irmãos, de alguma forma, num departamento, num ministério, irmãos, a gente está saindo faísca, porque está faltando um pouco de humildade de cada um de nós, diante daquele que é rei. Da gente entender quem nós somos. Da gente abrir mão do direito. Da gente procurar a paz. Não somente aqui, mas ali, lá. Até quando, meus amores? Até quando que nós sentiremos a presença de Deus nesse lugar, irmãos, na hora do culto da igreja, mas em casa essa presença não chega? Até quando, meus amores, que a gente vai fazer votos e a gente vai chorar tanto e a gente vai se comprometer mais com Jesus Cristo, mas a gente não vai suportar os membros do ministério, do departamento? Até quando, irmãos, que a gente vai dizer tanto para Deus que a gente quer mais dele, mas é um contraste em relação aos irmãos? A gente quer mais de Deus, mas a gente quer cada vez menos dos irmãos. Até quando isso, irmãos? Aqueles que se dizem cristãos precisam ser transformados. E existe uma legislação, irmãos, e esse é o sermão da montanha. É esse reino dentro de nós, meus amores. Eu quero orar com você. Quero que você ore. Você precisa ter todas essas bem-aventuranças. Não é uma, são todas. Você precisa ser pobre de espírito,
chorar, manso, humilde, fome e sede de justiça. Você precisa ser misericordioso, puro de coração, pacificador. Você precisa ser perseguido. Irmãos, olha para mim só mais um pouquinho sobre perseguição. Jesus Cristo é glorificado quando um paralítico anda, Luiz? Sim ou não, amor? Jesus Cristo é glorificado quando um cego enxerga? Jesus Cristo é glorificado quando uma pessoa não nega Jesus e é decapitado? Então entenda, tanto no milagre extraordinário Deus é glorificado, mas também na perseguição Deus é glorificado. E entenda que Deus escolheu alguns para serem perseguidos, para que o seu nome seja glorificado. Eu não sei quem de nós vai ser perseguido. E se formos todos nós, qual é o problema? Saiba de uma coisa, se Ele nos deu a honra de sermos perseguidos, Ele também não vai nos dar a capacidade para suportar. Então não tenha medo. Não tenha medo dessa palavra chamada perseguição. Ah, Jesus. As escamas dos nossos olhos caíram, Senhor. Nós queremos o Teu reino e a Tua vontade sobre nós. Nesse processo todo de conversão, meu Deus amado, alguns aqui que se converteram crianças, há outros que se converteram idosos. Então há uma salada muito ainda, meu Deus amado, daquilo que o mundo segue, daquilo que os cidadãos do Teu reino seguem. O mundo segue o elogio, o mundo segue a riqueza, o mundo segue certas coisas, meu Deus amado. E a gente, sem perceber, meu Deus amado, tem colocado a mão nisso. O mundo segue, meu Deus amado, o dinheiro para ter nele consolo, segurança, satisfação. O mundo já se acha satisfeito e se satisfaz, meu Deus amado, com coisas. O mundo, meu Deus amado, e aqueles que não te seguem, meu Deus amado, riem à toa, riem da miséria, tiram sarro. Estão à procura de fama, poder e elogio, meu Deus amado, mas nós não. Nós não. Nós somos aqueles conscientes da nossa pobreza espiritual, meu Deus amado, e tudo que aquele que a gente tem, meu Deus, é digno de fogo, porque você, meu Deus amado, é tudo para nós. Ah, meu Deus, nós choramos, meu Deus amado, das diversas vezes, meu Deus, que nós somos um povo chorão. Nós somos um povo chorão porque a gente vive chorando, porque erramos, porque pecamos, porque não te obedecemos, porque não entregamos pamonha àquele homem que está disposto a se matar. Choramos pelos outros, choramos por nações, choramos pelos pecadores e por aquilo que eles fazem, ainda tendo prazer com tudo isso. Nós somos humildes e mansos, somos aqueles que abrimos mão do direito, e cada um de nós temos direito. Não é que nós não temos, é que nós escolhemos abrir mão. E por que a gente escolhe comer por último, para que os outros peguem o melhor? E por que nós ficamos com o pior? Porque nós somos mais maduros. Porque nós já vimos o que os outros ainda não enxergaram, porque nós podemos suportar coisas maiores. Ah, Deus de graça e de poder, nós somos aqueles insaciáveis por natureza. E difícil satisfazer esse instinto, meu Deus, porque é fome, meu Deus amado, todo dia. Não basta passar a noite orando, tem que vir para o culto, não basta ir embora para casa, temos que te buscar, botar uma música de tarde para te adorar e chorar na tua presença. A gente quer sempre mais, meu Deus. Um dia você vai nos deixar comer do pão da vida, da árvore, meu Deus querido, em nome de Jesus da vida, meu, nunca mais nós vamos ter esse instinto de fome. Os filhos, meu Deus amado, do teu reino, meu Deus querido,
são aqueles, meu Deus, que sabem que são pecadores, mas não apenas que sabem, olham para os outros e para os seus erros, não como juízes, mas se veem nos outros, e porque recebem misericórdia de Deus, também dão misericórdia aos outros, que é honra. Em nome de Jesus, da misericórdia. Deus, em nome de Jesus, faz-nos voltar à inocência e à pureza, meu Deus amado. Restaura em nós a inocência e a pureza nos pensamentos, do coração, dos nossos olhos. Que a gente seja puro de coração. Que nenhum bem, meu Deus, que a gente faça suje nosso coração. Não somente o mal, meu, mas Deus, que não importa o bem que a gente faça, que isso não suje o nosso coração. Não nos faça sermos orgulhosos e soberbos e queremos e nos acharmos alguma coisa. Deus, em nome de Jesus, que a gente procure a paz, meu Deus, com todos. Não apenas a gente tenha paz com você, mas também paz com os outros. Em nome de Jesus. E aqueles que você deu a graça para serem perseguidos, meu Deus, para serem perseguidos por causa de Jesus, meu Deus amado, dá a nós, meu Deus, a capacidade de suportar essas coisas, sabendo que a gente está dando sequência aos profetas do Antigo Testamento, meu Deus amado, os teus filhos que o Senhor levantou e também foram perseguidos, e nós somos esses dessa época, os profetas desse reino, meu Deus amado. E a profecia desses dias é Jesus Cristo, e nós queremos esse reino, mas ele começa dentro de nós. Que Deus dê a mim e a você essa graça em nome desse reino. A gente tenha consciência dessas coisas em nome de Jesus Cristo, e esse reino tomar proporções gigantescas dentro de nós. Que a gente procure essas coisas mais do que o dinheiro, mais do que as férias, mais do que uma viagem internacional, mais do que a comida quando a gente está com fome e o estômago dói. Em nome de Jesus, que a gente procure a glória de Deus, não somente aqui dentro, mas lá fora. Não somente quando a gente está afim, mas quando a gente não quer. Que a gente procure a glória de Deus em tudo que a gente faça, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmãos, Karime, sobe aqui. Eu queria dizer uma coisa para você. Você percebeu, irmãos, que os limpos de coração verão a Deus? Você percebeu que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Você percebeu que o do próprio Espírito dele é o reino dos céus? Você percebeu que Jesus Cristo o tempo todo está falando, olha, se vocês agirem assim, serão como Deus, filhos de Deus, verão a Deus. Paulo disse a mesma coisa. Camila, coloca lá em Gálatas capítulo 4, verso número 19. Irmãos, meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não olhe para essas coisas como coisas difíceis. E não é uma questão de você tentar ser. Deus habita dentro de você, você já é bem-aventurado. Você já tem essas coisas. Mas tem a nossa parte, até que Cristo seja formado em nós. Até que a gente chegue a cada um de nós a maturidade de Cristo. Até que as pessoas olhem para nós e mudem nosso nome. Como aquela criança que um dia o pastor Adriano, enquanto a mãe dela via móveis usados na loja do pai, ele ficou com a criança. E ele foi embora. E a filhinha disse, mãe, viu Jesus? Até que Cristo seja formado em nós. Em nome de Jesus.